vamos estar todos louvando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Ligue aí, em nome de Jesus, Canal Filadélfia, manda aí, amém, aleluia, Jesus, para sua amiga, para o seu parente, diga, olha, participe do devocional, porque Deus quer falar com você. Quer chamar a Valéria? Amém? Deus vai falar poderosamente. Senhor, abençoa a Valéria, cobre ela com teu sangue, usa ela como tu queres. Fala conosco, papai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos que estão aqui conosco, bom dia a você que está em casa. Como eu sempre digo, é um privilégio estar aqui nessa manhã, mais uma vez, e é também um desafio, né? Eu digo que hoje, quando eu acordei, o despertador tocou e eu falei, Senhor, é um desafio, é um grande desafio estar mais uma vez ministrando na tua casa. E eu quase liguei para a pastora Ailton e falei assim, pastora, hoje não dá. Mas aí o Espírito me incomodou para que eu lembrasse do compromisso e que a Bíblia fechada é um livro qualquer. Mas quando a gente abre e a gente fala, Senhor, fala comigo. A Bíblia é viva, é a palavra de Deus. E Deus me levou lá em 2 Timóteo 1:7, que fala assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E é esse Deus que nós servimos. E eu queria dizer para cada um de vocês, inclusive para mim, eu falo alto para eu ouvir. Deus não requer de nós perfeição. Deus requer de nós obediência. Deus não requer de nós que a gente faça tudo com perfeccionismo. Mas Deus quer que nós estejamos sensíveis à voz dEle. Deus quer que nós estejamos com a posição de obedecer aquela voz interior, onde Ele fala com cada um de nós. Ele mostra. Esses dias eu conversando com meu filho mais velho, e ele falou assim, mãe, mas como é que a gente sabe que é Deus? Eu falei, meu filho, no fundo, você sabe quando você está errado, não sabe? Aí ele deu aquele risinho assim, sem graça. A gente sabe. No fundo, a gente sabe quando é Deus que está falando. Por quê? Porque Deus é tão poderoso e tão amoroso, que Ele fala de um jeito que a gente entende que é Ele que está falando. Ele fala com cada um de uma forma específica. Mas a gente sabe que é Ele. A gente sabe quando é Ele que fala. E é nessa submissão que eu estou aqui hoje de manhã, para dizer que cada pessoa que sobe aqui, ela é igual a cada pessoa que está sentada nessas cadeiras. Ela é igual a cada pessoa que está em casa assistindo. Nós somos todos iguais, mas ao mesmo tempo somos diferentes. Por quê? Porque Deus nos criou com exclusividade. Deus nos criou com um plano e um propósito específico para cada um de nós. E sabe por quê que muitas vezes a gente não está cumprindo e não está experimentando esse propósito maravilhoso e específico? Porque a gente está se comparando. Porque a gente está olhando a vida do outro. Porque a gente está querendo a bênção igual à bênção do outro. Mas você sabia que pode ser que Deus tenha algo muito maior para a sua vida? Muito maior do que o que Ele está fazendo na vida do outro? Mas sabe por que Ele não está fazendo na sua vida? Eu falo alto para eu escutar. Porque ao invés de estar focada naquilo que Deus tem para a minha vida, eu estou comparando
com o que Deus está fazendo na vida dos outros. Então, nessa manhã eu queria, antes da gente ler Levítico, eu queria que a gente pensasse sobre isso. Deus tem um plano para cada um de nós, de uma forma específica, de uma forma profunda, de uma forma individual, porque nem a nossa digital é igual, nem gêmeos idênticos têm a digital igual. Então, cada um de nós é específico. Cada um de nós, Deus criou de uma forma especial para um propósito específico. E nós precisamos estar sensíveis para entender que propósito é esse. E para saber que todo dia é um dia dado pelo Senhor. Porque se nós ainda estamos aqui, se nós não morremos ontem, nem morremos de madrugada, se acordamos hoje, é porque o propósito de Deus continua na nossa vida. Se nós estamos aqui, é porque Deus nos trouxe até aqui. Nós poderíamos estar em outro lugar, nós poderíamos estar fazendo outra coisa. Mas se nós ainda estamos vivos e estamos aqui nessa manhã, e você que está em casa está nos ouvindo, é porque Deus quer falar com você. Deus quer falar comigo. E independente de quem está aqui na frente, a obra de Deus continua. Porque se você não se levantar e for fazer o que Deus falou para você fazer, Ele vai levantar outra pessoa. Mas a obra continua. A palavra de Deus continua. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar. Senhor Jesus, obrigada. Obrigada pelo privilégio de estarmos na Tua casa nessa manhã, Senhor. Obrigada por sabermos que temos um Deus que cuida de nós, por termos um Deus que molda cada dia nosso, termos um Deus que nos dá a fé, a porção de fé diária que necessitamos para cada momento. Obrigada, Senhor, por cada vida, obrigada pela saúde, obrigada porque o Senhor tem nos acompanhado. Reveste-nos com Teu sangue, com Teu poder, Senhor, para que continuemos seguindo o que o Senhor quiser que a gente faça. Coloco diante do Teu altar, Senhor, aquelas pessoas que estão nos hospitais, que estão necessitando nesse momento de uma cura, que estão necessitando, Senhor Jesus, de um renovo, Pai. Toma em Tuas mãos, Pai, essas pessoas. Toma em Tuas mãos as famílias que estão sofrendo, Senhor Jesus, porque eles estão sofrendo. Coloco diante de Ti também, Senhor, aqueles que estão precisando de salvação, que ainda não enxergaram o plano de amor divino, maravilhoso que o Senhor tem. Invade a cada casa, Senhor. Toma cada coração, Senhor. Traz as pessoas para a Tua casa, Senhor. Ou que através da internet, através de vizinhos, através de pessoas, elas possam ouvir sobre Ti. Em nome de Jesus, Pai, eu peço, invade-nos, Senhor, com a Tua presença. Eu sei que o Senhor não faz nada que nós não deixemos o Senhor fazer, Pai. Por isso eu me coloco em submissão e coloco a cada vida aqui, Senhor, para que o Senhor possa nos preencher, nos encher, nos fazer transbordar com a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A nossa leitura hoje está em Levítico 25. Estamos encerrando, né? Chegando mais alguns capítulos e a gente encerra o livro de Levítico. E eu achei engraçado quando eu fui ler, né? E eu falei assim, o título do primeiro versículo é o ano de descanso. E é interessante a gente ver que até a terra precisa de descanso, né? E quantas vezes a gente não descansa? A gente não para fazer o nosso sábado, não especificamente no sábado, né? O dia da semana, mas o descanso do Senhor. Levítico 25, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado para o Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás,
e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento, a ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. Contará o ano do jubileu. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu. Santo será para vós outros. O produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas ao teu irmão. Segundo o número dos anos desde o jubileu comprarás de teu próximo, e segundo o número dos anos das messes ele venderá a ti. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço, e sendo poucos, abaixarás o preço, porque ele te vende o número das messes. Não oprimais ao vosso próximo, cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior, até o ano 9º, até que venha a sua messe, comereis da antiga. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que arremir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem o vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então o que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. Quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de 1 ano a contar da sua venda. Durante 1 ano será lícito o seu resgate. Se passando-se-lhe 1 ano não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro ficará em perpetuidade ao que a comprou, pelas suas gerações. Não sairá do poder dele no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro em roda serão estimadas como os campos da terra. Para elas haverá resgate, e sairão do poder do comprador no jubileu. Mas com respeito às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão terão direito perpétuo de resgate os levitas. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua possessão sairá do poder do comprador no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo no arrabalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás dele juros nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, e para ser o vosso Deus. Leis a favor dos escravos. Também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se-te a ti, não o farás servir como escravo.
Como jornaleiro e peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então sairá da sua casa, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família a possessão de seus pais, porque são meus servos que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como escravos, não te assenhorearás dele com tirania. Teme, porém, ao teu Deus. Quanto aos escravos ou escravas que tiverdes, virão das nações ao vosso derredor. Delas comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que nascerem na vossa terra e vos serão por possessão. Deixá-los-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para os haverem como possessão, perpetuamente os fareis servir. Mas sobre os vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreareis com tirania uns sobre os outros. Quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro, ou peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo o resgatará, ou um dos seus, parente da sua família, o resgatará. Ou se lograr meios, se resgatará a si mesmo. Com aquele que o comprou, acertará contas desde o ano em que se vendeu a ele até o ano do jubileu. O preço da sua venda será segundo o número dos anos, conforme se paga um jornaleiro. Se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles, do dinheiro pelo qual foi comprado, o preço do seu resgate. Se restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele e pagará em proporção aos anos restantes o preço do seu resgate. Como jornaleiro de ano em ano, estará com ele, não se assenhoreará dele com tirania à tua vista. Se desta sorte se não resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém. Algumas questões me chamaram a atenção em Levítico 25, e o primeiro foi a questão do ano do descanso. Hoje em dia, eu vejo como um grande desafio para todos nós, a gente pensar em descanso, né? A gente saber que o nosso corpo precisa de descanso, porque Deus está falando aqui que a terra precisa de descanso. Se a terra precisa de descanso, imagina a gente. Quando Deus criou o mundo, Ele criou em 6 dias e no 7º Ele descansou, porque Ele precisava descansar, certo? Não, Deus não precisava descansar. Deus descansou para nos mostrar o quão importante é nós separarmos um tempo para descansar. Numa semana de 7 dias, nós separarmos um dia para descanso. Quantos de nós faz isso? Quantos de nós, de fato, separam um dia para não ter atividades, para não estar com o horário ali cronometrado da hora que acorda, da hora que vai dormir? Quantos de nós separam um momento para estar um dia para estar mais em comunhão com Deus? E eu não falo exatamente a questão de vir domingo, o meu dia de descanso é o domingo. Aí você, de repente, está com atividades na igreja, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. E aí você chega no final do dia e pensa assim, poxa, eu não parei meia hora para parar comigo mesmo, para parar com Deus, para simplesmente deixar aquele momento de tranquilidade, aquietar os meus pensamentos, aquietar as minhas emoções, fazer um balanço, né, de como eu estou. E aí a gente vê por vários exemplos na Bíblia, Deus falando da importância de nós pararmos para descansar, de nós pararmos para simplesmente estarmos com nós mesmos, olhar para dentro, fazer aquela interiorização, onde a gente vai ver se a gente está seguindo na direção certa, se a gente está fazendo o que é certo. Porque se a gente não parar para olhar se a nossa agenda está sendo a correta,
com certeza você está seguindo a agenda de alguém. Não é verdade? Quando a gente não segue os nossos próprios planos, aqueles planos que Deus tem para a nossa vida, a gente vai estar seguindo os planos de alguém. Quem não tem agenda própria, segue a agenda de alguém. Isso é fato. Então, quantos de nós tem parado? Pelo menos, né, por algumas horas na semana, para fazer esse descanso no Senhor. Para falar assim, Senhor, vou separar esse tempo para estar em comunhão contigo. Eu vou me aquietar, eu não vou estudar a Bíblia, eu não vou ficar envolvido com nada, eu vou simplesmente parar mesmo. Parece algo tão absurdo, mas, né? Quantos de nós faz isso pelo menos uma vez por semana? Parar por algumas horas e falar assim, eu vou parar. Eu não vou ouvir música, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou fazer nada, eu vou parar e vou descansar no Senhor. Eu falo porque eu já tive que fazer isso, botar no relógio ali, cronometrar e falar, eu vou ficar, o meu desafio, ficar 15 minutos parada. Eu tive que colocar o relógio por várias vezes para me treinar a fazer isso, para poder aprender a descansar. Por quê? Porque quando a gente descansa e a gente para, as emoções ainda ficam bagunçadas um bom tempo. Até elas se acalmarem, é como você chacoalha um copo, até aquela água parar, ela vai demorar alguns segundos, né? Às vezes até minuto, até aquela água ficar tranquila. A mesma coisa é a gente está na loucura do mundo, do dia a dia, das correrias, e a gente precisa parar. Parar mesmo, eu digo parar. Para falar, Senhor, estou parada. E nesse momento eu quero ouvir, porque eu já falei demais. Eu gosto do perfil do WhatsApp do Lucas, que ele fala, que está escrito lá, sua oração está sendo uma lista de compras? Né? Porque a gente para e fala, ora, para, pede. E aí, quando é que a gente para? Simplesmente para parar, para ouvir. E aí me chamou a atenção essa questão do descanso, de que Deus fala sobre descanso da terra. Se Deus se preocupa com o descanso da terra, que dirá das nossas vidas? O nosso sábado de descanso, o nosso momento de parar. O ideal seria que todos os dias a gente tirasse um momento para isso. Fazer um balanço, fazer uma faxina, né, na mente, no coração, filtrar aquilo que não precisa. Normalmente, o nosso corpo faz isso enquanto a gente dorme. É no momento que a gente dorme que o corpo vai, né, mandando para o inconsciente aquilo que não é mais necessário, vai reformulando os pensamentos, vai, né, fazendo essa faxina. Só que às vezes a gente dorme tão mal, né, que não dá tempo. A gente não dá tempo para o corpo fazer isso de forma adequada. E acordados também é importante a gente fazer isso. Então, o que me chamou a atenção foi essa questão do descanso, para a gente pensar sobre isso, para a gente pedir estratégias para Deus sobre isso, para a gente pedir força para Deus, para a gente conseguir parar, né? Parece um paradoxo, mas é pedir a Deus para que a gente tenha para a gente consiga priorizar essa necessidade que nós temos, natural, de parar. Outra questão que me chamou a atenção também foi a questão do jubileu, né? O que é o jubileu? É aquele ano em que as terras que eram vendidas ou que eram perdidas, né, para outras famílias dentro do próprio povo judeu, nesse ano do jubileu, que era um prazo de 50 anos, né, no 50º ano, essas terras poderiam ser resgatadas, essas terras poderiam ser tomadas de volta. E aí eu fiquei perguntando para Deus, Senhor, como é que a gente pode trazer isso para a nossa realidade de hoje? E aí eu meditei em alguns versículos, quando fala, lá no 17, que ele fala assim, não oprimais ao vosso próximo, cada um, porém, tema ao seu Deus, porque o Senhor é o vosso Deus. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguros na terra. E eu vejo assim que hoje, em termos de vida do dia a dia, nós temos regras que precisam ser seguidas na sociedade.
né? Deus está falando que se a gente quiser habitar seguro, a gente precisa observar quais são as leis da nossa sociedade. A gente precisa entender como é que as leis funcionam, pelo menos o básico, para a gente poder viver bem, para a gente poder viver de forma organizada. Então, hoje, por exemplo, a nossa sociedade diz que as pessoas são donas de um determinado imóvel e que você não pode entrar naquele imóvel de forma sem ser convidado. Né? A lei hoje diz isso. Você é dono, né? Cada um aqui tem uma casa, mora numa casa, mora num apartamento. Se outra pessoa invadir o seu apartamento ou querer entrar no seu apartamento sem ser convidado, você pode impedi-lo. Isso é uma regra que nós temos na nossa sociedade hoje. Nós temos uma regra também que diz que se você estiver no lugar público, você precisa estar vestido. É uma regra, né? São regras bem básicas, assim, bem usuais, mas é uma regra. Se você resolver tirar sua roupa e andar no meio da sociedade, você vai ser preso por atentado violento ao pudor, né? Então, quando a gente pensa na questão das regras sociais, a gente não pode dizer que eu não sabia. Ah, eu fiz isso, mas eu não sabia. O que a Bíblia fala, por exemplo, a respeito de ser fiador? É um assunto polêmico. Você vai lá, dá o seu nome para garantir o imóvel que uma pessoa está alugando, sabendo que você está colocando em risco a casa onde você mora. A Bíblia fala, inclusive em Provérbios, né? Salomão fala, você está colocando em risco a sua cama. Ou seja, você está dando mais valor ao seu próximo do que a você mesmo. Está quebrando um princípio bíblico. Então, são regras que a gente precisa conhecer. Realmente, assim, é difícil, às vezes, se posicionar. Alguém chega, uma pessoa próxima, um parente muito chegado, um amigo muito chegado, e fala, fulano, vem ser fiador aqui para mim, para esse aluguel, eu não consegui ninguém e tal. E aí, às vezes, no meio da confusão, você vai lá, no meio da emoção, né? Você vai lá e vai ser fiador da pessoa. Pois é, eu te digo que a lei garante que no dia que essa pessoa não pagar o que ela está devendo, o seu imóvel está como garantia da dívida dessa pessoa. E você perde o seu imóvel. A lei não brinca não, viu? Você perde mesmo. Pode ser a casa que você mora, você perde. Ou seja, é uma lei que nós precisamos conhecer. E que nós não podemos nos eximir e dizer assim, eu não sabia. Ninguém me disse isso. Pois é, você devia ter estudado as linhas que ficam lá no finalzinho do contrato. Sabe aquelas linhas minúsculas que você precisa olhar com lupa? Pois é. Lá no final do contrato diz. No meio do contrato, às vezes, em linhas bem pequenininhas, que se a pessoa não pagar a dívida dela, você vai ter que pagar. E se você não pagar, a sua casa vai ser penhorada e você pode perder a sua casa. Ou seja, por uma falta de sabedoria, porque lá em Provérbios claro, tem versículos e versículos que falam sobre isso, ensinando que não pode. Assim, não é que não pode, não é bom que você faça, não é prudente fazer. Mas a gente, muitas vezes, levado pela emoção, muitas vezes levado por aquela mania que muitos de nós têm de não saber dizer não, porque, eu sou cristão, eu tenho que dizer sim para todo mundo. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Porque muita gente olha para os cristãos falando assim, ele é bonzinho, ele vai fazer por mim porque ele é bonzinho, ele é cristão, ele tem os princípios de Deus no coração, ele é amoroso. Pois é, ser cristão e ser amoroso não significa ser bobo, não significa não saber as leis, não significa se colocar em risco por causa de pessoas que, às vezes, não com má intenção, mas às vezes te coloca numa situação desconfortável. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, amar o próximo
como a mim mesmo. Então, tem gente que para o versículo assim, amar ao próximo, aí corta o versículo, né? Esquece do que vem depois. O padrão para eu amar ao próximo é o padrão que eu me amo. Então, eu preciso ter um padrão equilibrado, um padrão saudável de amor próprio, para eu poder amar ao outro. E o exemplo de fiador, eu vejo como um exemplo claro de que a gente está amando mais ao próximo do que amando a nós mesmos. Porque se eu estou colocando em risco a minha casa, a minha família, onde a minha família mora, por causa de outras famílias, eu estou quebrando um princípio bíblico. Agora, se você falar assim, não, eu estou consciente disso e mesmo assim eu vou fazer, é opção. Você pode fazer, claro. Né? Nós somos humanos, nós somos adultos e adultos tomam decisões de adultos. Só que muitas vezes a gente está sendo adulto tomando decisão de criança. Porque a gente não quer estudar sobre o assunto, a gente não quer aprender sobre o assunto, a gente não quer ouvir os exemplos de pessoas mais velhas, de pessoas mais experientes que já passaram por muita coisa e podem nos ajudar. A gente acha que a gente sabe resolver tudo muitas vezes e a gente sai fazendo pela nossa cabeça e não pede orientação. A Bíblia fala, na multidão de pessoas, na multidão de conselheiros, eu tiro uma opinião, eu tiro um conselho. Na multidão de opiniões, eu tiro um conselho. Então, eu preciso ouvir várias opiniões, eu preciso ouvir várias pessoas, de preferência pessoas que já passaram por muita coisa. Cabelo branco na cabeça não quer dizer só que a pessoa passou a vida, não. Quer dizer que ela tem experiência, que ela tem coisa para passar. Sabe, eu lembro, eu desde pequenininha, eu sempre gostei de ter contato com pessoas mais velhas. Por quê? Porque na minha cabecinha de criança eu achava assim, eu tenho coisa para aprender. Eu sempre tinha isso na minha cabeça. Hoje, claro que naquela época eu não pensava dessa forma, mas hoje eu vejo assim que meu entendimento era esse. O pessoal da cabecinha branca tem coisa para ensinar. Que seja cozinhar, que seja alguma coisa da igreja, que seja um livro, que seja alguma coisa, mas essa pessoa tem alguma coisa para me ensinar. Até me ensinar aquilo que eu não devo fazer para não ficar igual a ela. Caso ela não seja um bom exemplo. Mas experiência é algo que precisa ser aproveitado. No Japão, os idosos são reverenciados. No Japão, professor é considerada a profissão mais importante da sociedade. Eu li isso num livro uma vez que falava que o imperador, a única pessoa para quem o imperador se curvava é para o professor. Por quê? Porque ele tem coisa para ensinar. Então, me chamou a atenção essa questão do jubileu, a questão das leis. Conhecer as leis. Conheça pelo menos o básico das leis do seu país. Entenda pelo menos o básico das regras da sua igreja. Entenda pelo menos o básico das regras da sua escola, para quem está estudando. Para quê? Para que você não seja colocado em situação desconfortável desnecessariamente. De repente tem uma regra lá na sua faculdade que fala: alunos não entram na sala dos professores. Aí você quer falar com o professor, tu vai lá, entra na sala do professor e de repente passa por uma situação de constrangimento, sem necessidade. Então, assim, conheçamos as regras. Ontem foi engraçado, eu estava no shopping, e aí fui ao banheiro, né, e no banheiro estava escrito assim, papel higiênico hidrossolúvel. Por gentileza, descarte no sanitário. Pergunta quem que descartava. Estava lá a lata de lixo cheia de papel. Eu falei, gente, o povo não lê o básico. O básico estava escrito assim, no rolo, assim, na caixa, né? Estava escrito, hidrossolúvel, descarte no sanitário. Aí estava lá a lixeira cheia de lixo. Porque a gente não lê uma coisa básica. Aquilo ali está contribuindo para quê? Para a gente ter menos lixo orgânico. Então, a gente parece que vai passando pela vida igual um turbilhão, né? A gente vai passando, seguindo, e a gente não para olhar coisas básicas. Às vezes você está tão preocupado com o seu trabalho, com a sua igreja, com o seu ministério, com a sua coisa, e seu filho está morrendo dentro de casa.
na frente de um computador. Seu marido está precisando de atenção. Eu falo porque eu já passei por isso. Muito envolvida na igreja, uma benção. Aleluia. Cadê meu marido? Em casa. Largado. Lá no início do casamento, 20 anos para trás. Eu estava envolvida com a igreja. Não, Senhor, eu estava no ministério. Eu estava cuidando da obra. Pois é. Até que Deus me ensinou durante muitos anos. Seu ministério é seu marido e seus filhos. Seu ministério é seu marido e seus filhos. Porque existem princípios que a gente precisa seguir. Existe uma hierarquia que a gente precisa seguir. Deus está acima de todos. Depois vem a obra. Não. Depois vem a sua família. Seu marido e seus filhos. Depois vem qualquer outra coisa que você quiser e que Deus colocar no seu coração. Mas a regra primeiro é Deus e depois a nossa família. Para quem é casado, seu cônjuge. Para quem tem filhos, cônjuge e filhos. Mas filhos também é só enquanto eles estão sob a sua guarda. Filhos adultos não são responsabilidade mais de pai e mãe, viu? Tem muito pai e mãe canguru aí, carregando o filho adulto, como se fosse bebezinho, homem com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, a mãe pagando aluguel, a mãe sustentando, os pais pagando escola de filhos, os pais... Está errado. Isso é quebra de princípio bíblico. Filho adulto tem que ser independente e autônomo, isso é bom para ele. Quando o filho cresce, aliás, quando o filho sai da nossa barriga, o que o médico faz com o cordão umbilical? Corta. Se não cortar, o que acontece? Morre a mãe e morre o filho. Morre os dois. Gente, eu não sei por que eu entrei nesse assunto, mas glória a Deus. Tem muito pai e muita mãe com cordão umbilical ligado aos filhos adultos e está matando os filhos e está se matando. Por quê? Porque filho adulto tem que ser autônomo, independente. Tem que seguir a sua vida, tem que seguir os seus sonhos. Eu falei isso com meu marido ontem. Falei, Senhor, Edilson, como eu estou pedindo a Deus assim, sabedoria para empurrar meus filhos para a vida, mas sem ser negligente. Meus filhos ainda são adolescentes, estou com um de 15, um de 13. Então, assim, para impulsioná-los, motivá-los para a vida, mas, ao mesmo tempo, segurar a corda um pouco, né? Porque adolescente você tem que soltar e segurar é um grande desafio. Mas sabendo o quê? Que daqui a poucos anos, que eles possam seguir. Por quê? Porque os sonhos de Deus para eles, com certeza, é muito maior do que eu posso imaginar. Porque eu tenho certeza que se alguém dissesse para os meus pais o que eu seria hoje, para a honra e glória do Senhor, meus pais não entenderiam. Então, a gente não entende o que Deus quer para os nossos filhos. Por isso que eu falo para Deus, Senhor, que eu tenha coragem e ousadia de mandar meus filhos para Ti, de lançar meus filhos nas Tuas mãos. Por quê? Porque se eu for ficar aquela mãe protetora, cuidadora, que quer fazer tudo, eu vou impedir meus filhos de serem aquilo que o Senhor quer para eles, que com certeza é muito maior do que o que eu quero. Muito maior. Então vai, eu não sei para que eu estou falando isso, mas vai essa. Filho canguru, mãe canguru. Está carregando o filho adulto dentro da barriga como se fosse criança. E eles continuam como criança. Estão sendo tratados como criança, vão continuar agindo como criança. Então conheçamos as leis do nosso país. Conheçamos os princípios bíblicos para a nossa conduta, para a nossa vida no dia a dia. E por fim, quando a lei fala a respeito de família, aqui em Levítico, ele fala também aquela questão da gente tratar bem as pessoas, né, da nossa família, as pessoas... aqui eles falam de família, mas eu vejo que tem um pouco também dessa coisa da nação judia, né, da nação israelense, deles... olharem para o povo como não só aquele que é meu irmão de sangue, mas aquele que faz parte da minha nação, faz parte do propósito de Deus. E eu trago isso para a nossa realidade hoje e falo assim,
a gente precisa se unir como povo de Deus. A gente precisa se unir como propósito de Deus, sabe? Para andar como corpo, andar como um grupo, que não é que todo mundo vai pensar a mesma coisa, vai seguir a mesma coisa, mas assim, nós temos um propósito em comum, que é o quê? Levar as boas novas para outras pessoas. Então, se eu estou com esse propósito, a irmã Magnólia também, a pastora Hilda, a irmã Alzira, cada um está com esse propósito de levar a palavra a outras pessoas, a gente precisa andar como corpo, a gente precisa orar e interceder como corpo. Ontem, conversando com um amigo, ele falou assim que existe uma igreja lá nos Estados Unidos que ela é aberta 24 horas e o tempo todo o pessoal adora e ora, adora e ora, adora e ora 24 horas. São 1.500, aproximadamente 1.500 intercessores que se revezam há 20 anos para que a igreja não feche. A igreja nunca fechou uma única hora, ela é aberta 24 horas. E as pessoas, qualquer hora do dia ou da noite, se ligar a televisão lá no canal deles, sempre tem os turnos, né? Adorando, 24 horas, há 20 anos. E aí alguém falou para o pastor da igreja, né? Ué, mas vocês só fazem isso. Eles fazem o principal. Que é o quê? Orar e adorar a Deus. E aí o sustento deles, cada um segue atrás do seu sustento, mas eles têm o objetivo de estarem naquele determinado horário, durante a semana, orando e adorando a Deus. E eu vejo isso hoje, graças a Deus, na nossa igreja, no grupo de intercessão. Você pode olhar o grupo assim, de madrugada, de noite, de dia, sempre tem alguém orando, sempre tem alguém buscando, sempre tem alguém colocando, né, a igreja diante de Deus, os pedidos, né, diante de Deus, as súplicas diante de Deus. E é isso, é o principal. Eu tenho certeza que a igreja está de pé porque tem esse grupo de intercessores orando pela igreja. Eu tenho certeza que se nós estamos de pé, tem famílias que estão de pé, é porque existem mulheres e homens se rendendo a Deus, principalmente mulheres, né, para a glória de Deus, com joelhos dobrados, orando a Deus para suas famílias, orando a Deus pela igreja, orando a Deus, né, pelo nosso país, pela nossa nação. Então é o principal. Se você fala assim, eu não estou fazendo nada, eu estou só orando, meu irmão, minha irmã, você está fazendo o principal. Por quê? Porque quem já orou, eu não lembro se era João Wesley que falava isso, ou era Agostinho, quem já orou já fez metade do seu serviço. Quem muito orou já fez metade do seu serviço, e é isso. Sabe quando você ora, tira aquele momento com Deus, e aí você está lá dirigindo e fala, meu Deus, eu preciso de uma vaga. Aparece uma vaga na frente de onde você vai? Eu passei por isso essa semana. Você está orando, buscando a Deus, e você fala, ai Senhor, eu preciso resolver esse problema, e de repente alguém te liga e fala, está aqui a solução, tal. Mas como é que a pessoa sabia? Ontem eu estava com os pensamentos longe, pensando, né, em algumas questões, e aí de repente meu marido falou uma palavra, eu falei, como é que você sabia que eu estava pensando nisso? Aí ele, eu não sabia. É Deus. Deus quer cuidar da gente. Sabe por que a gente não entende? Porque a gente não deixa. A gente não para orar, a gente não para tirar tempo com Deus, a gente não para se aquietar. Deus não quer essa vida louca que a gente vive, sabe, correndo o tempo todo, atarefado o tempo todo. Não, eu estou trabalhando, estou na obra, estou cuidando das coisas, tal. Será que está mesmo? Eu falo para Deus, Senhor, me ensina a estar no centro da Tua vontade, porque eu tenho certeza que se eu estiver no centro da Tua vontade, eu vou estar no melhor lugar do mundo. Nem sempre é fácil. Como eu falei, foi um desafio chegar hoje aqui de manhã. Eu briguei com a cama e briguei com... Não é que eu briguei com Deus, mas assim, fiquei falando quase... Eu peguei o telefone, pastor Ailton, eu não dou conta. Mas eu falei, em obediência, Senhor, eu vou... Em obediência. Como o pastor Silvio, domingo aqui também falou, né? Que estava mal.
mas que Ele veio e trouxe a palavra. E no final do culto, pessoas foram tocadas pela palavra que o pastor trouxe. Então, a gente precisa entender que não somos nós. Deus tem um propósito maior. Deus é quem nos sustenta. Amém? Essa palavra que eu queria que a gente meditasse nessa manhã. E agradeço a Deus por cada dia Ele renovar as nossas forças. Por cada dia Ele estar conosco, por cada dia Ele nos sustentar, por cada dia Ele nos mostrar que Ele tem paciência em nos ensinar a amá-lo, porque Ele já nos ama desde sempre. Ele escolheu ser o nosso Pai. Deus não precisava ter nos criado. Ele criou porque Ele quis. Do mesmo jeito que hoje eu tenho o privilégio de dizer para os meus filhos, vocês não são um acidente. Vocês nasceram porque eu quis ter vocês. E eu amo vocês. Então, com todo o trabalho que vocês me dão, com toda a inquietação, eu amo vocês. Eu posso não concordar muitas vezes com coisas que vocês fazem, mas eu amo vocês. E a maneira como eu vejo, como eu sinto o amor de Deus por mim, às vezes teimosa, às vezes, fazendo o que não é da vontade de Deus, às vezes agoniada, correndo, fazendo o que não é para fazer. Mas sabendo que eu tenho um Deus que me ama, mesmo assim, e que Ele está disposto a ter paciência comigo dia a dia. Amém?